Eu vou fazer, então, a terceira apresentação. Eu vou falar sobre a implementação da Agenda 2030 na Prefeitura de São Paulo. Meu nome é Gabriela Chabu, eu sou analista de políticas públicas da Prefeitura de São Paulo. E o curso que a gente fez na ENAP de especialização em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foi importante para uma mudança minha de locação em São Paulo. Eu fui trabalhar, então, na Secretaria de Governo com um projeto de implementação dos ODS. Eu gosto muito dessa imagem da CNM, que fala um pouco sobre as estratégias de implementação da Agenda 2030. A gente claramente vê o Cledir falando sobre o uso de indicadores para accountability ali na bolinha do monitoramento, a Lud ali na sensibilização com as palestras. Mas, basicamente, eu vou contar um pouco sobre todas essas coisas que a gente vem fazendo no município de São Paulo para implementar a Agenda 2030. Então, estabelecer uma estrutura de governança, monitorar, sensibilizar, fazer um diagnóstico que te mostre qual é a situação atual, estabelecer prioridades, planejar e estabelecer parcerias. Então, em primeiro lugar, em São Paulo já sai na frente, assim, já fica mais fácil para São Paulo, porque a gente tem uma lei que estabelece que a Agenda 2030 ela é diretriz de todas as políticas públicas municipais. Então, desde 2018, que o gestor público ele é incentivado, encorajado e, nesse caso, obrigado a usar a Agenda 2030 para a elaboração das políticas públicas. Além disso, essa lei ela estabelece a criação de uma comissão municipal para o desenvolvimento sustentável. Então, a gente passou aí, desde o final do ano passado até agora, a Comissão Municipal ODS tomou posse na última sexta-feira. Então, esse evento vem em boa hora para eu contar para vocês. Inclusive, eu vi na sala alguns membros da Comissão Municipal ODS. No final, se vocês quiserem comentar como que está sendo essa experiência, as expectativas, a gente vai ter um espaço. Então, a gente tem esse decreto que a gente publicou no final do ano passado e que está para estabelecer a Comissão Municipal ODS. Ela é paritária entre poder público e sociedade civil. Tem 8 representantes do poder público e 8 representantes da sociedade civil, sendo 8 instituições titulares e 8 instituições suplentes. Isso é uma estratégia de aumentar o número de representantes da sociedade civil na comissão, mas tentar manter uma comissão enxuta o suficiente para a gente conseguir tomar decisões, porque ela é uma comissão deliberativa. Então, ela é responsável por aprovar uma agenda municipal 2030. Então, essa é a parte das parcerias que eu queria falar para você que a gente está desenvolvendo para implementar a Agenda 2030. Além disso, é claro que desde que eu passei a desenvolver o meu projeto na Secretaria de Governo Municipal, também foi importante a gente conversar com as demais secretarias para vincular os instrumentos de planejamento. Vocês conhecem todos esses nomes. Muitas das prefeituras têm um conjunto enorme de planos. Tem plano para tudo. Toda política pública municipal acha que fazer um plano é um jeito de institucionalizar a política, guiar, dar diretrizes do que deveria ser feito, às vezes no longo prazo, porque a gente tem essa preocupação de continuidade das políticas públicas. Então, essa dimensão, essa quantidade de planos, a tentativa é ir vinculando eles na mesma linguagem. A ideia é ir dizendo, olha, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são essa matriz unificadora das políticas públicas. Ela pode ser essa linguagem de comunicação de toda a política pública municipal. Então, é muito interessante a gente fazer essa vinculação em termos de planejamento. Depois que eu entrei na equipe, a gente dialogou. Antes de eu entrar na equipe, eu estava na Secretaria de Saúde e o Plano Municipal de Saúde a gente vinculou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E depois que eu entrei na Secretaria de Governo, a gente está em discussão para vinculação do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico. A gente fez a vinculação do Plano Municipal de Turismo. Agora está sendo elaborado o Plano de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Livres, que é o Plan Pavel. A gente fez um processo de sensibilização da população para a vinculação de um instrumento que a gente tem em São Paulo, que são os planos de ação das subprefeituras. Então, a cidade de São Paulo está dividida em subprefeituras, são um conjunto de 32 subprefeituras,
E a gente também fez um processo de sensibilização para que nos planos de ação das subprefeituras a gente pudesse vincular os ODS. Em termos de definição de prioridades, é lógico que o governante eleito é quem define as suas prioridades, mas é claro que a Comissão Municipal ODS, quando ela elaborar a sua Agenda Municipal 2030, que é o primeiro instrumento que a gente espera que ela elabore até o final do ano, ela vai também definir as prioridades. A ideia é que essa Agenda Municipal 2030, ela seja um documento norteador para as próximas gestões, para que elas possam elaborar os seus programas de metas. Então, a cidade de São Paulo, cada prefeito eleito tem que elaborar um programa de metas definindo as prioridades para a sua gestão. E a gente vinculou no decreto que regulamenta a lei que esse plano de ação para a implementação da agenda tem que ser publicado a cada 4 anos em consonância com o programa de metas, nessa tentativa de dar coerência para os instrumentos de planejamento. Em termos de situação atual, o que a gente está fazendo, Prefeitura de São Paulo? A gente montou um grupo de trabalho intersecretarial, então a gente organizou a casa, então basicamente conversou com todo mundo em casa antes de conversar com a sociedade civil, e discutiu todos os indicadores que a gente tinha disponíveis. A gente tem uma série de instrumentos de reporte. A gente reporta informação para uma série de programas. Programa Município Verde Azul do Estado de São Paulo, Cidades Sustentáveis da Rede Nossa São Paulo. A gente reporta para uma infinidade de programas. Então, a gente fez uma discussão em casa com todas as secretarias do município de São Paulo sobre que tipo de informação a gente produz. E a gente fez um diagnóstico que vai ser entregue para a Comissão Municipal ODS. O desempenho de todos esses indicadores são, assim, mais de 300 indicadores que abarcam todas as temáticas, todas as 169 metas, que aqui a gente chama de temáticas, porque, enfim, todo um capítulo à parte. E aí a gente fez isso e vai entregar para a comissão para que ela possa usar isso de subsídio para elaborar a Agenda 2030 municipal. A gente tem uma plataforma de indicadores que a prefeitura já usava para outras coisas. Então, a gente tem uma série de observatórios, Observatório de Turismo do município de São Paulo, Observatório da Pessoa com Deficiência do município de São Paulo, Observatório de tudo. E aí tem esse lugar que a gente tenta concentrar todas as informações de indicadores do município de São Paulo, e ela é a nossa plataforma oficial para os ODS. Então, se vocês entrarem em observasampa.prefeitura.sp.gov.br, vocês vão ver lá todos os indicadores que já foram vinculados. Agora, nesse momento, deve estar nos 90, mas ainda vai chegar, a gente ainda vai aumentar esse número. Por fim, acho que também falando sobre a sensibilização, eu acho super importante, Lud, eu acho que se o servidor público municipal não conhece a Agenda 2030, como que você vai levar isso para a população? Quem pensa, quem implementa as políticas públicas tem que estar minimamente inteirado do que está acontecendo, tem que estar dotado dessa linguagem. Então, eu acho que é super importante. A gente fez 2 cursos de introdução aos ODS. O primeiro, eu tive o orgulho de contar com a participação de vários dos colegas especialistas em ODS. Então, foram 10 especialistas em ODS que vieram para São Paulo, de vários municípios do Brasil, Rio de Janeiro e vários municípios do Brasil, para oferecer a primeira edição. E a segunda edição a gente fez dentro de casa, na Prefeitura de São Paulo, agora em fevereiro. E foi muito bom. Muito, muito bom. Eu acho muito importante. Gostaria de agradecer aí, encerrando os meus 10 minutos.